Boa noite, paz e bem. Nós estamos então reunidos para mais um encontro nosso aqui da nossa fraternidade franciscana. Hoje nós temos a alegria de iniciar um novo tema, né? Nós queremos hoje então começar a conhecer um pouco mais de Santa Clara, esta santa tão importante para a nossa família, para todos os franciscanos e franciscanas. Hoje até já usamos falar muito francisclarianos, porque por muito tempo se pensou Francisco como aquele que fundou o movimento, mas Clara veio tão cedo e abraçou tanto esse movimento de Francisco e depois o sustentou após a morte do santo. Então nós queremos conhecer mais Santa Clara. Por isso nós vamos começar o nosso encontro então fazendo uma oração a Santa Clara. Clara, santa cheia de claridade, irmã de São Francisco de Assis, intercede por cada um de nós, por cada um que quer ser puro e transparente. Teu nome e teu ser exalam o perfume das coisas inteiras e o frescor do que é novo e renovado. Clareia os caminhos tortuosos daqueles que se embrenham na noite do próprio egoísmo e nas trevas do isolamento. Clara, irmã de São Francisco, coloca em nossos corações a paixão pela simplicidade, a sede pela pobreza, a ânsia pela contemplação. Te suplico, irmã Lua, que junto ao sol de Assis, no mesmo céu refugie. Alcança-nos a graça que confiantes os pedimos. Santa Clara, ilumina os passos daqueles que buscam a claridade. Amém. Então, hoje nós queremos conhecer um pouquinho mais de Santa Clara, desta santa que, de fato, o próprio nome já diz, é claridade, né? Ela clareia os caminhos de todo franciscano, de toda franciscana. Pensar Francisco e Clara, sem unir os dois, é impossível. Papa São João Paulo II já dizia isso, que Clara e Francisco é um binômio inseparável, né? Ele dizia que não há como pensar Francisco sem Clara e nem pensar Clara sem Francisco. Então, por isso é tão importante a gente também conhecer mais Santa Clara, que vai iluminar muito o nosso modo de viver a nossa fé e viver de modo franciscano, francisclariano, né? Então, que nós possamos beber nessas fontes límpidas de Santa Clara. Nós deixamos para vocês um pequeno texto, que é o começo da vida de Santa Clara. É um texto bem simples, bem introdutório, para que a gente vá conhecendo Clara, porque, infelizmente, Santa Clara ficou desconhecida por muito tempo. Foi no século XX que ela começou a ser redescoberta, né? Então, 700 anos depois que ela esteve entre nós, que ela começou de fato a ser reconhecida. Ela ficou muito escondida ao longo da história e como uma sombra de Francisco, ou a florzinha de Francisco, né? Então, todos tinham uma ideia de uma Clara muito humilde, uma Clara muito simples, uma Clara que não tinha a força que realmente teve. Então, quando começa a se redescobrir os escritos de Santa Clara e as primeiras biografias, e aí a gente vai descobrindo essa mulher forte que foi Clara, né? Uma mulher firme, uma mulher decidida. E isso é muito bonito a gente ver em Santa Clara. Ela junta, de fato, a ternura da mãe, também a firmeza de uma mãe. Porque uma mãe, ela é ternura, ela é bondade, mas também ela é forte, ela é decidida, né? Então, Clara é essa mãe mesmo do nosso movimento franciscano. Ela viveu no mesmo século de Francisco, né? Então, ela era 16 anos, aliás, 12 anos mais nova do que Francisco, né? Francisco nasceu em 1181 ou 1182 e Clara vai nascer, então, em 1193 ou 4. Não se sabe exatamente a data de nascimento. Então, ela era 12 anos mais nova que São Francisco. Em muitas biografias se pinta Francisco e Clara até brincando na rua. Tem um filme muito bonito, por sinal, que chama Clara e Francisco, que começa com essa cena.
das crianças brincando na praça, e lá estava Francisco e Clara brincando. É uma cena que é inverossímil, né? Não aconteceu mesmo isso, né? Porque havia uma diferença muito grande de idade entre eles, 12 anos, e também a diferença social, que naquele tempo ditava muita coisa, né? Então, eles não brincaram na praça como aquele filme mostra, né? Porque Francisco, ele nasce no meio dos plebeus, vamos dizer assim. Embora tivesse riqueza, tivesse muito dinheiro, ele não era nobre. E Clara nasce na nobreza com toda a proteção que os nobres davam às meninas, principalmente, né? As meninas cresciam debaixo de uma redoma, né? E Clara vai crescer, de fato, com toda a proteção dos seus pais, como uma nobre que estava prometida a outro nobre, né? Como era na Idade Média. Então, nós temos duas pessoas em classes diferentes e momentos diferentes. Porque quando Clara está mocinha lá com seus 12, 14, 16 anos, nós já temos um Francisco que já é jovem e que já está tomando as suas decisões na sua vida, que já está indo para a guerra, depois já está tomando a decisão de deixar sua casa e seguir. Por exemplo, quando Francisco toma a decisão de abandonar tudo, que ele vai para a praça pública, tem toda aquela cena do desnudamento, a grande maioria dos filmes colocam uma Clara já moça, jovem, vendo aquela cena, né? Ali Francisco estava com 24 anos, então ela estava com 12. Então era uma menina ainda, né? Ali, naquele momento. E então há uma distância grande entre eles. Francisco, então, ele vai acompanhar depois Clara, mas é bem depois, quando o Francisco já está estabelecido na sua vida. É claro que a Clara, com 12 anos, ela já acompanha aquilo porque foi notícia na cidade. Assis era uma cidade pequena, né? Ainda continua, né? Uma cidade pequena, onde com certeza a notícia daquele filho do rico comerciante Pedro Bernardone ficou louco e que foi viver no meio dos leprosos. Com certeza ela acompanhou toda essa história. E pode ter acompanhado mesmo com certo encantamento, porque as biografias de Clara vão dizer que ela, desde menina, já foi educada pela sua mãe hortolana no cuidado com os pobres, na sensibilidade com os mais sofridos. Então ela cresce já nesse mundo. É diferente de Francisco. Por mais que a mãe de Francisco tenha dado a ele uma educação católica, predominava no jeito de Francisco os ideais do pai. Aquele jovem Francisco carregava os ideais de seu pai, ideais de conquista, de vencer uma guerra, de ser um nobre, de ser rico. Era essa a ideia de Francisco jovem, né? E Clara não. Clara sempre cresceu dentro da igreja, dentro da religião e nessa sensibilidade com os pobres que a sua mãe hortolana conduzia, né? Então ela tinha, de fato, era uma pessoa de mais piedade e que ela com certeza acompanhou as loucuras de Francisco, né? E aos poucos foi deixando aquilo aquecer o coração dela, foi aquecendo, né, seu coraçãozinho de adolescente, até ela se tornar uma jovem e, de fato, abandonar tudo também e seguir Francisco. Mas até lá tem um caminho que ela vai ter que trilhar dentro da sua família, né? O seu pai, ele morre, né? E morre cedo. Clara ainda era menina quando o pai morre, e ela é criada, então, por um tio, né? Esse tio é que vai governar a casa e governar a vida tanto da mãe dela como das irmãs, né? Então, elas são governadas mesmo por esse tio Monaldo, né? Então, ele que vai, de fato, cuidar delas, vai, de fato, ser aquele que vai zelar e fazer, de fato, com que realize aquilo que se espera de uma jovem, que ela conheça um nobre, se case com um nobre, né? Então, assim, a vida de Clara foi sendo conduzida, né? E Clara, então, ela vai ficar encantada com Francisco. Isso, em todo o tempo, ela vai estar ouvindo de Francisco e ela começa aos poucos também ir ao encontro de Francisco. O texto que nós colocamos aí para vocês já fala disso, né? De como que ela foi aos poucos se envolvendo com aquela história de Francisco, até chegar de fato
na noite de Domingo de Ramos, abandonar tudo e ir ao encontro de Francisco, né? É muito interessante o papel do bispo aí também. Esse bispo de Assis, o bispo Guido, ele tem um papel muito importante, tanto na vida de Francisco como de Clara. A gente vê assim que ele acreditava naquele projeto, né? Que ele vai apoiar muito Francisco, até ajudar Francisco a chegar até o Papa. Tem o dedo do bispo ali, né? Naquele processo de chegar ao Papa, de ter a aprovação da ordem, como também com Clara. Aquele ramo, né, que ele entrega nas mãos de Clara, ela entende como sinal de Deus, né? E que era de fato um apoio, que ele sabia dos encontros de Clara e Francisco e de como Clara estava de fato sendo chamada a um modelo de vida diferente, né? E aí ele entrega naquele dia, no Domingo de Ramos, ele entrega para Clara, ele desce lá no meio do povo, entrega nas mãos de Clara aquele ramo, e ela então entende que era o sinal, que era a hora mesmo dela ir. E ela não tem medo, né? E ela vai e foge de casa no dia 18 de março, né, de 1212. Então, ela já estava então com 18 anos, né, quando ela faz isso. Então, e há um gesto muito simbólico aí na vida de Clara, que é a fuga dela pela Porta dos Mortos, né? A Porta dos Mortos, toda a casa dos nobres, porque vale lembrar que a Idade Média é uma época de muitas superstições, né? O povo era extremamente supersticioso. E uma das superstições era que se um defunto saísse da casa pela porta principal, a porta ficava aberta para a morte ficar transitando na casa, ela podia levar mais gente, né? Então as pessoas tinham muito medo disso. E aí nas casas dos nobres, todas elas existiam uma porta por onde saíam os caixões na hora do enterro, né? Por onde saía o defunto, né? Nem era um caixão propriamente dito, mas era onde saía de fato os defuntos. Era para a Porta dos Mortos, que normalmente ficava mais ao fundo das casas e que permanecia sempre fechada, né? Era só para sair defunto. E Clara vai sair por essa porta, né? Que ela vai sair escondida por essa porta, como um gesto mesmo de morrer para aquele mundo e agora ela vai nascer para outro mundo, né? Essa passagem é como se fosse ali de fato uma morte e uma ressurreição, né? A ida dela, a chegada em Santa Maria dos Anjos naquela noite de Domingo de Ramos de 1212. Então, ela é carregada de simbolismo, né? E depois a cena em Santa Maria dos Anjos, né? Do corte de cabelo, da sua consagração, como que isso foi de fato marcante, né? E é marcante para a espiritualidade francisclariana, né? A sua consagração naquela noite de Domingo de Ramos. Não sei se vocês entenderam aí bem que logo após a sua consagração, ela vai então ser levada para um mosteiro beneditino, né? Porque ela não podia ficar ali em Santa Maria dos Anjos, que ali era uma casa só de homens, né? Então, jamais a igreja ia admitir, nem a sociedade, que uma moça se consagrasse e ficasse ali morando com homens. E depois também, a forma de vida religiosa daquele tempo era, de fato, a da clausura, dos mosteiros, né? Então, existia já alguns movimentos femininos, mas ainda era muito nascente a questão das mulheres missionárias, né? Isso ainda não era ainda aprovado pela igreja. Já existiam alguns movimentos femininos naquela época, né? Mas Clara vai, então, para o mosteiro, porque, de fato, era o caminho das moças, o caminho natural, ir para o mosteiro. E depois também no mosteiro, eles sabiam que ela estaria protegida da fúria do tio, né? Do tio e outros parentes que viriam atrás dela para demovê-la daquela ideia. Então no mosteiro ela estaria mais protegida, como de fato aconteceu, né? Quando o tio chega no mosteiro, ela mostra para ele seu cabelo, né? Só que foi cortado, e se agarra ao altar e fala com ele que agora ela é de Jesus, que ela se consagrou a ele. E aí o tio aceita, que não tinha mais jeito, né? Senão ele que estaria contra a própria igreja. E depois, então, ela vai passar um tempo naquele mosteiro, até as coisas se acalmarem, se estabilizarem, e aí, então, Francisco vai levá-la para São Damião, né? Que foi a primeira igreja que São Francisco
restaurou, né? Foi a primeira igreja que São Francisco restaurou, e lá que ele vai levar então Clara para poder viver em Santa Maria dos Anjos. Esse é o capítulo que vai vir no próximo encontro, né? Sobre a vida delas em São Damião, né? Na igreja de São Damião, no convento. Ontem, quem assistiu, eu deixei para quem quisesse assistir aquele vídeo, né? Eu acho que ele é muito bonito, tem imagens bonitas, e ele mostra como que era de fato o mosteiro das Clarissas, né? Com encantamento, né? Eu acho que o bonito daquele relato, que vai mostrando assim, meio que encantado com a vida das Clarissas, né? E nós vamos, então, no próximo encontro, destrinchar um pouco o que é a vida de Clara e das irmãs no mosteiro, né? Hoje, então, eu penso da gente se concentrar um pouco nesse momento de Clara, né? Da sua infância, da sua adolescência e juventude, nesse momento de mudança de vida, de conversão. A conversão de Clara, como eu já disse, ela foi menos brusca do que a de Francisco. Francisco, ele estava seguindo um caminho completamente diferente e começa a ter aqueles momentos de crise dele, né? Que vai se afastando, fica doente, fica preso. Então foi uma conversão bastante tumultuada e com momentos muito fortes, assim, de viradas na vida de Francisco. Clara é diferente. Com Clara, o processo de conversão ele vai acontecendo gradualmente, desde a sua infância, no jeito da sua mãe tratar dela, de cuidar da educação dela, a forma como ela vai vivendo a sua fé. Tudo isso já vai conduzindo para um processo diferenciado, e ela então toma aquela decisão. Então, de Clara, nós não temos relatos assim de momentos de dramas pessoais, como de Francisco, de crises vocacionais, né? Ela fez um processo mais sereno e foi aos poucos se aprofundando. Com certeza ela teve muitas dúvidas, ela teve dificuldade para tomar uma decisão como a que ela tomou, né? Mas o processo de Clara, ele é diferente de Francisco. E é claro, o processo de cada um de nós é diferente de um do outro. Cada um de nós fez um processo, está fazendo um processo de conversão. Mas eu acho que a conversão de Clara, ela é de fato um processo que a mãe teve um papel muito importante. A Hortolana, ela teve um papel tão grande que mais adiante nós vamos ver que ela vai ser uma das primeiras irmãs do mosteiro de São Damião, né? A mãe também vai viver no mosteiro, né? Então é um pouco isso, ela bebe dessa fonte que foi a mãe Hortolana, né? Então acho que nesse sentido, Clara faz uma caminhada que foi sendo gradual. E Clara, ela não tinha aquele pavor, por exemplo, dos leprosos, né? As suas biografias falam que ela, como jovem, a mãe já levava para levar alimento para os leprosos, roupa para os leprosos, então elas eram muito generosas. A própria mãe a acompanhava muitas vezes nesses gestos de caridade. Ela acompanhou a mãe como menina, né? Então ela foi aprendendo com a mãe a tratar todo mundo com respeito, com amor, né? Então ela cresce nesse ambiente de amor aos pobres, né? E Clara, assim como Francisco, tiveram oportunidade de estudar, né? Então, que não era muito comum no início do século XIII, né? O estudo. E todos eles frequentaram a escola paroquial, né? Tanto Francisco como Clara frequentaram a escola, aprenderam a ler, e Clara vai escrever bastante, né? Infelizmente, nós não temos muitos escritos de Santa Clara, mas com certeza ela escreveu muito, né? Ela escreveu muitas cartas. Das cartas de Clara, poucas foram conservadas, poucas, né? E então, com certeza ela escreveu muito. E Clara vai ser a primeira mulher a escrever uma regra de vida para a vida religiosa, né? Nenhuma, até então, todas as irmãs seguiam uma regra de vida escrita por algum homem, né? Então sempre assim, Clara vai ser a primeira mulher a escrever uma forma de vida, né? Então isso acho que é um fato marcante, né? Então Clara é isso, ela cresce naquele ambiente e de fato vai ser uma mulher muito decidida, né? Isso a gente vai ver até o fim da vida dela, como ela era decidida, era muito firme, né? Muito diferente daquela florzinha que muitas vezes se pintou de Santa Clara, né? Uma irmã boazinha que vivia no mosteiro só em oração. De fato,
Ela vivia no mosteiro, em oração, mas era muito firme naquilo que ela acreditava, e é ela que vai sustentar a vida da ordem franciscana nos anos que se seguem à morte de São Francisco de Assis. Então, eu queria abrir um pouco para a gente conversar, então, sobre esse processo de conversão de Clara, né? Todo esse processo inicial de Clara. Hoje, então, a gente tentar aprofundar mais esse momento de como que Clara, de fato, ela bebe da fonte de Francisco, mas ela vai trazer uma contribuição enorme por causa exatamente desse seu jeito, da sua formação que ela recebe na sua casa. Ao final dessa parte, eu coloquei lá duas perguntas. Uma, o que mais lhe chamou a atenção até este momento da vida de Santa Clara, e a outra pergunta, Francisco e Pacífica. Pacífica é aquela amiga dela que sempre ia com ela aos encontros com Francisco, né? Ela que estava esperando lá na noite, lá na esquina, esperando para poder seguir, acompanhar Clara até Santa Maria dos Anjos, né? Então, a pergunta fala disso, né? Francisco e Pacífica foram muito importantes no processo de discernimento de Clara. Em sua vida, quem foi ou tem sido importante no seu processo de fazer escolhas fundamentais? Eu acho que é muito bom a gente fazer memória de pessoas que marcaram a nossa história de conversão, a nossa vida de fé, a nossa vida de comunhão com Deus, com os irmãos, pessoas que fizeram ou fazem diferença na nossa vida. Isso é muito importante, porque também quando a gente começa a identificar essas pessoas, a gente acaba também entendendo que a gente mesmo faz diferença na vida de muitas pessoas, e isso é importante. Eu falo assim, que quando chegar ao final da nossa vida, o que vai ficar de mais forte é a diferença que nós fizemos na vida dos outros. Que a vida da gente, vai falar assim, minha vida valeu a pena porque eu fiz diferença na vida de alguém, né? Eu acho que isso é muito importante. E Francisco e Pacífica foram muito importantes na vida de Clara, como Hortolana, a mãe dela, também foi importante nesse processo dela. E no nosso processo, né? Quem se fez tão importante ou está se fazendo tão importante? Isso é muito bom também a gente ir identificando. E também a pergunta que eu amplio aí é se eu, você, cada um, está sendo também esse instrumento na vida de outras pessoas para que elas também façam esse processo bonito de conversão, né? Então nós podíamos abrir um pouco a nossa conversa sobre esse tema. O que fica dessa primeira fase da vida de Clara até ela fugir, chegar no mosteiro lá dos Beneditinos, e agora ela vai ser conduzida então para São Damião. Ainda a gente não entra propriamente na sua vida em São Damião, né? Mas o que fica para a gente, o que nós podemos aprofundar desta parte? Aí eu deixo aberto para quem quiser já começar a falar, aí vamos adiante. O Marcelo já levantou a mão, vamos lá então, Marcelo. Paz e bem, boa noite a todos e todas. Ô Frei, foi bom você ter esclarecido um ponto, porque eu vi o filme e li o texto, e eu fiquei confuso, porque quando eu vi o filme, aquela hora que ela está... o tio vai buscar ela lá no mosteiro e os guardas não têm coragem de levá-la porque ela raspou a cabeça, né? Ficou parecendo que ele criou ela, né? Assim, deu essa impressão que os pais tinham falecido e ele que cuidou dela. Quando leio o texto, aí eu percebo, não fala da morte do pai, fala até que os pais preocupados e tal. Aí o senhor esclareceu esse ponto, que eu fiquei na dúvida, né? Porque primeiro eu vi o filme, depois eu li o texto. Aí eu vou falar a primeira pergunta. O que mais me chamou a atenção até esse momento da vida de Clara, né? O que mais me impressionou em Santa Clara foi sua incrível força de vontade, fé inabalável e determinação em seguir o caminho de Cristo. Inspirada em Francisco de Assis, ela enfrentou todas as adversidades e resistiu às tentações, deixando para trás a riqueza e o conforto para dedicar-se integralmente à sua fé e escolhendo o caminho como irmã. Essa foi uma das coisas que me chamou a atenção, que você vê no filme e vê no texto. É isso que eu gostaria de comentar. Ótimo. Muito bom. Então é isso mesmo. Eu acho que a vida de Clara, ela foi muito pouco documentada. Então
São Francisco a gente tem muitos filmes. Um filme que eu indiquei para vocês, ele até as imagens não são boas, né? Então o que a gente tem disponível para a gente é uma imagem bem ruim, né? Assim, mas é o que nós temos. Infelizmente tem muito pouca coisa de Santa Clara, né? Então, mas depois vale a pena ler as biografias dela, né? A gente vai descobrindo muita coisa bonita em Clara. E eu quero com vocês aqui a gente depois passar alguns escritos de Santa Clara também, porque aí eu acho que o escrito de Santa Clara ajuda a gente a entender mais ainda Clara, né? Quem mais quer falar? Eu não tô achando a mãozinha, essa Nem eu. danada. Eu não tô achando essa danada dessa mãozinha, não? Você acredita? É nessa carinha, não tem uma carinha aí no meio? A carinha. Eu tô assim, meu Deus, cadê essa danadinha dessa mãozinha que eu não tô achando? Rosalva, nos 3 pontinhos, mudou. Aí quando tem 3 pontinhos, clica nos 3 pontinhos. Achei! Aí no 3 pontinhos tem a mãozinha lá em cima, tá vendo? Aí, ó, eu tava até sem microfone, não existia microfone. Aí depois apareceu um aviso que eu estava impossibilitada de usar microfone. Nem falei boa noite para ninguém, só dei adeus. E agora eu estou sem mãozinha também. Então vamos lá, Rosalva. Também. Então, eu gostei do filme, né? Mas teve a questão da imagem que realmente, né, não estava legal. Gostei muito do documentário, que eu agrado mais daquela linguagem, né? Do documentário. Gostei muito, muito mesmo daquele documentário. Até mesmo do final, onde fala muito, né, lá das questões da religiosidade francesa, aquelas obras de arte que eu amo, sabe? Demais. Mas, e a parte de Clara mesmo, do jeito que ele descreve, aquelas imagens maravilhosas, gostei bem mais do documentário. E eu gostei muito, muito, muito nesse primeiro momento de fazer memória. Achei muito legal essa questão que o senhor colocou, né? E eu gostei demais de fazer memória aos franciscos e pacíficas da minha vida. Eu sempre me senti uma pessoa muito privilegiada e abençoada de ter essas pessoas. Eu consegui fazer uma lista, né? Eu escrevo na minha agenda. Eu consegui fazer uma lista de 8 pessoas que foram os franciscos e as pacíficas da minha vida. Determinante. Inclusive, uma delas é o senhor, né, Frei Gilberto, né? Mas cá para minha velhice foi o senhor Frei Gilberto, mas começou lá, por incrível que pareça, com um padre também, na minha adolescência, o pároco, minha pré-adolescência, com o pároco da minha cidade, quando eu fiquei órfã de pai e que ajudou a minha mãe a nos educar. Era um padre novo, feliz, alegre, maravilhoso, e eu consegui listar 8 nomes de pessoas que eu considero anjos na minha vida, que fizeram, né, me fizeram, porque eu sempre fui uma pessoa muito inquieta em todos os sentidos. Então, essas pessoas me ajudaram a, sabe, a não, como dizia minha mãe, a não me descambar. E eu escrevi o nome delas aqui, escrevi um pequeno texto para cada uma delas. Algumas vezes não estão mais, né? Inclusive o padre Guido Gonçalves Vieira, o padre Deman, esse Deman mesmo, né? Que fundou a PUC católica aqui no Vale do Aço. Então, assim, eu escrevi o nome deles e delas,
né, das pacíficas da minha vida, Dona Marli, Conceição, e escrevi um pequeno poeminha para cada uma delas. Então eu fiz uma memória que foi muito salutar para mim. Ótimo. Que bom, Rosalva. Acho que é isso mesmo, né? É a gente ir redescobrindo a nossa história, as pessoas, isso vai fortalecendo a gente. Sempre foi a memória, sempre fez muito bem para as pessoas. É quando é uma boa memória, uma boa lembrança, né? Coisas que, quando o constroem, senhor né? acrescentou aí, para a gente também pensar se a gente tem sido ou foi, e aí eu fiquei muito grata porque eu procurei fazer isso que eu recebi nos meus 30 anos de sala de aula. Quando eu encontro com vários alunos e alunas que falam comigo, que escolheram as profissões praticamente por causa das minhas aulas, eu fico assim muito grata a Deus, sabe? Achando que eu retribuí à vida o que a vida me deu. Bom demais. Obrigado, viu, Rosalva? A Neide. O que mais me chamou a atenção na Clara foi o seguinte: ela estava sempre atenta a tudo que acontecia. Quando chega aquela primeira noite da noviça, que chegava, ela teve aquela dificuldade de dormir naquela cama dura, ela conseguia ir lá e rir e transformar aquilo numa alegria, sem ser falsa, né? Não, é difícil mesmo. Eu também senti dor nas costas, mas a gente acostuma. Quando chega outra que está lá triste, chorando, no canto, escondida, ela encontra também e vai lá e dá o apoio dela. Ela estava sempre acudindo um e acudindo o outro. E outra coisa que eu chamou muita atenção, quando eles quiseram dizer que ela era uma santa e que ela fazia milagres. Então, ela não falou, eu não faço. Ela simplesmente falou, não, quem Deus é que faz, é Jesus, mas ela não quis se vangloriar e nem mais ficou muito lá pela rua, acudindo tudo. É isso. Joia, Neide, obrigado. Vanúzia. Oi, gente. Eu coloquei aí no link, eu coloquei aí nas mensagens, um filme que eu descobri por acaso no Prime Video, que chama Clara e Francisco. É meio romantizado, assim, mas ele é bem bonito. Igual você está falando, né, Gilberto? Tem muitas essas histórias sobre Clara que não refletem realmente o papel revolucionário que ela teve, né, na fundação da ordem, né, esse papel de pessoa forte, de que conduzia um processo de transformação. E esse filme que eu vi na Prime por acaso, aí eu relacionei com esse que você passou, mais com que você estava falando, é romantizado, mas é bonito, tem, sabe, tem um tratamento da espiritualidade franciscana, mas, sabe, pelo menos assim, não é um negócio muito ficcional, sabe? Eu achei bem bom, porque eu colei o link dele aí no lugar das chamadas aqui da reunião. Se alguém tiver acesso ao Prime Video, ele é bem interessante. E eu queria lembrar, baseada nessa questão que você colocou de quem que instrui, né, a nossa espiritualidade franciscana, eu queria lembrar muito do Frei Eduardo Médici, que foi na minha juventude, eu acho que na juventude sua também, né, Gilberto, muito importante
nessa nossa formação, em colocar no nosso coração e na nossa mente esse nosso lugar na natureza, esse nosso lugar na comunidade, né? Eu sempre lembro do Frei Eduardo com muito carinho, com muita gratidão. A gente não consegue nem cumprir muito tudo que ele nos ensinou, mas eu sempre lembro dele quando eu preciso assim renovar a fé e seguir na caminhada. Então era isso. Ótimo, Vanessa. Realmente o Frei Eduardo marcou muito, foi meu formador, né, também, e me ajudou demais, né, nas minhas opções. E esse filme que você está falando é um que tem 3 horas, não é esse? É um filme bem longo. Ele é bem longo, grandão. mas é um dos melhores que nós temos sobre São Francisco de Santa Clara, é esse mesmo, né? Clara e Francisco, é um dos melhores que nós temos. E ele é muito bonito, as imagens, né, são muito bonitas, mas é aquilo que eu disse, todo filme a gente tem que olhar com um olhar crítico e depois é importante se perguntar, será que foi assim mesmo, né? Então, porque de fato, muitas vezes os filmes são feitos comercial, né? Então eles querem passar uma imagem que agrade, que as pessoas queiram ver, queiram falar para outros, né? E nem sempre são tão fiéis à vida dos santos. Quando eu indiquei aquele da imagem ruim, é porque ele é o que a gente tem de mais próximos, de fato, de Santa Clara, porque é um filme que foi feito com base no processo de canonização dela, né? Então, ele segue o que nós temos por escrito do processo de canonização dela, é o que aquele filme faz, né? Vai mostrar. Então, eu pensei porque ele é mais próximo do que de fato aconteceu com Clara, né? Que é a história que é contada por aquelas pessoas que viveram com Santa Clara, né? Então, isso é interessante. Mas esse vídeo que você faz, esse filme que você fala, eu acho que eu aconselho, eu acho que é um dos melhores que a gente tem no momento para assistir, né? Que fala de Francisco e um pouco de Clara, né? Então, acho que é bom. Inesita? Inesita. Seu microfone, Inesita. Consegui? Dá para ouvir? Então tá bom. Primeiro, desculpa que eu cheguei atrasado, porque eu estava numa missa de 7º dia. Mas eu li e assisti o documentário e o filme também. Muito bom. Respondendo a pergunta, né, o que mais me chamou a atenção na vida de Clara, a gente percebe que ela foi criada numa família, especialmente a mãe que orientou, que foi importante para ela. Mas a determinação dela, o amor ao evangelho, a coragem também de romper com aquele tipo de vida que ela tinha, de fugir de casa porque os pais não estavam dando apoio. Então, numa jovem, eu acho que é uma coisa que me marcou muito na vida dela. Quanto aos franciscos e pacíficas da minha vida, são muitos. E, inclusive, o senhor, né, Frei Gilberto, também. Eu tive muito contato, e tenho ainda, com os jesuítas. E teve, assim, na minha cidade, quando pequena, o padre Pascoal Rangel foi muito ligado à família, a mim. E quando mudei para Belo Horizonte, reencontrei com ele aqui, porque o lutador era na região aqui que eu moro. E foi muito bom. Aí, o primeiro vigário nosso, que o padre Caneda, um espanhol incrível, um homem de família rica, mas assim, que buscou seguir o evangelho e me marcou muito também, me ajudou muito. Padre Caneda, Padre Iglesias, com quem eu fiz os exercícios espirituais pela primeira vez, Padre Cônigs, que foi professor do Evangelho de João no curso de Teologia Pastoral que eu fiz. A irmã Amélia Del Frari, uma italiana que eu trabalhei com ela quando fiz os exercícios espirituais. Tem um momento que a gente não consegue ficar só com a gente, tem que sair para ajudar em algum lugar. E
Foi através dela que eu fui trabalhar no Conjunto Felicidade e me envolvi bastante lá. Aqui na minha comunidade, quando eu mudei, que era uma igrejinha de madeira, de lata, tinha uma senhora que foi um exemplo, era uma pessoa humilde. Ela cuidava da toalha do altar, do sanguíneo, de tudo. Ela fazia esse cuidado com muito carinho. E preparava tudo, aquela igreja quase caindo e Dona Regina lá, firme, animada e levando outras pessoas. Tive também o privilégio de conviver 25 anos com Dona José Maria Pires, semanalmente aqui na minha casa, que ele também foi uma pessoa assim, que marcou muito a gente, pela disponibilidade, pela alegria, pela dedicação pelo Evangelho e por ajudar o outro e nos animar nesse sentido. Também, numa parte da minha vida, o padre Antônio Mesquita, que veio a ser bispo, né, depois, e acabou falecendo, além de orientador, ele que fez meu casamento, minhas bodas de prata, ele quis vir celebrar, era muito amigo da gente. Então, assim, são tantas pessoas que Deus vai encaminhando para a minha vida que eu só tenho que agradecer e procurar ser isso, né? Ser esse, na vida dos outros. Então, eu aprendi a acolher. Já ouvi muitas vezes pessoas falar aquilo, que o forte na minha vida é acolher. E eu fico feliz com isso, que realmente, quando a gente... Eu gosto de ajudar. Se tem um jeito que eu puder, eu estou sempre ligada. E eu já conversei com o padre, tudo, que eu sinto que o que Deus quer de mim é que eu seja ponte. Então, se eu conheço alguém que pode ajudar aqui, eu estou ligada, estou tentando fazer contato, pôr um contato com o outro. Então, dentro da minha possibilidade, no exemplo de São Francisco, de Clara e desses homens de Deus, eu vou seguindo dentro do que eu posso, né? E estar participando da fraternidade e desse processo de formação é muito bom. Conhecendo outras pessoas, conhecendo o trabalho delas, né? Isso é apoio para a gente. A Rosalva ficou o nome, a Vanúzia ficou o nome dela na frente dela, e eu queria aproveitar para agradecer que ela trouxe as camisas que eu tinha comprado, chegaram às minhas mãos através da Vanúzia. Eu agradeço, tá? Então é isso, Frei Gilberto, está sendo muito bom. Obrigado, Nesina. Obrigado ao senhor e a todos. Muito obrigado pela partilha. Vamos então agora ouvir a Tinês. Boa noite para todos, atrasado. Olha, eu estou apaixonada com essa mãe aqui, fundadora. Estou apaixonada com ela, Frei. Que mulher! Uma mulher de fibra, né? Uma jovem de fibra. Então, eu fiquei com uma dúvida, porque ela ia ao encontro de Francisco, ia assistir as pregações dele, tudo, porque ele falava de Jesus, do Evangelho. Então, eu uma vez, não sei como, eu li que nos mosteiros só existiam os salmos. E até hoje a liturgia das horas é basicamente salmos, né? E eu queria saber do senhor se naquele tempo
as freiras podiam ler a Bíblia ou não. O acesso à Bíblia diretamente, ele era muito restrito, né? Então, porque era uma coisa muito cara, né? Ter uma Bíblia e que era, de fato, reservada aos clérigos, né? Normalmente, quem tinha acesso à Bíblia diretamente eram os clérigos. Havia os livros de orações, como você citou, a Liturgia das Horas, né? E existiam muitos livros de orações e que é através desses livros tanto as religiosas como os religiosos tinham acesso, né? No próprio movimento franciscano, muitos eram iletrados, muitos. E aí, então, São Francisco fala do ofício dos Pai Nosso, que quem não sabia ler e rezar o Salmo, podia rezar Pai Nosso, e Pai Nosso todo mundo sabia, né? Então, enquanto os frades estão rezando o Salmo, ele podia ficar rezando o Pai Nosso. E, de fato, esse acesso à Bíblia, ele não era tão como hoje, mas as pessoas tinham acesso à palavra de Deus nos livros de oração. E os livros de orações eram muito baseados nos Salmos, mas também na palavra de Deus, além dos Salmos, o Evangelho, outras leituras, aparecem no ofício, né? Então, em pequenas porções, mas vão aparecendo nos ofícios outros textos da palavra de Deus que iam iluminando, né? Francisco, ele teve acesso ao Evangelho, né? É um livrinho do Evangelho. Segundo alguns biógrafos, quando ele esteve preso, chegou às suas mãos um livrinho daquele que era proibido, que um dos presos que estavam lá tinha sido preso exatamente porque era tratado como herege, né? Por carregar um evangelho na língua nativa, né? Então, ele teve acesso a um evangelho italiano e pôde ler aquele evangelho na prisão. Clara, ela cresceu num ambiente de muita cultura, né? A casa dela era do lado da catedral, né? Então, assim, ela provavelmente ela teve muito acesso à palavra de Deus, à Bíblia, escutando lá na catedral as pregações, né? Então, ela cresce naquele meio ali que provavelmente ela teve mais acesso do que Francisco à Bíblia, né? Mas o acesso era bem restrito, e não era como hoje, que a gente pega uma Bíblia e pode folheá-la de ponta a ponta, né? Naquele tempo era o que a liturgia oferecia, né? Então é mais ou menos isso. Agora, Frei, sobre as pessoas importantes nas minhas escolhas fundamentais. Os meus pais, que eram muito católicos, nós íamos todos juntos à missa de manhã cedo aos domingos. Meu pai era congregado mariano, minha mãe era filha de Maria, e eu tive 2 tias freiras de uma congregação do Espírito Santo. Elas são as culpadas de eu nunca quis ser freira. Eu sou uma pessoa consagrada, eu mesma me consagrei, mas não fico em convento, pelo amor de Deus. Então é isso aí. Aí eu admiro Santa Clara, vai ficar lá, é nada disso. Aí eu tive vários exemplos das freiras carmelitas, principalmente de Irmã São Lucas, uma mulher dedicada aos pobres, mas eu tenho até vontade de chorar. Então, ela me incluiu lá no grupo lá das pessoas que iam visitar os pobres, dar banho numa criança, essas coisas assim. E depois eu tive muitos amigos e amigas verdadeiras, muitos já estão lá em cima, estão me esperando com certeza, inclusive um grande amigo que se dizia ateu, e eu nunca vi uma pessoa tão franciscana assim, viu? Ele ia basicamente umas 2, 3 vezes por semana, conversar com o papai, porque ficamos 6 anos, papai e eu, numa casa.
e eu trabalhando muito, então ele ia conversar com meu pai, Amarílio Dutra Navarro. O meu irmão Manuel, que muito conversava comigo sobre coisas de Jesus, das igrejas, colocava os defeitos das igrejas, entendeu? Por exemplo, para que colocar o nome da família no banco? Então ele fazia umas críticas muito interessantes. E a gente tem que criticar também, né? A Pastoral dos Nômades, o convite do Monsenhor Paulo Pedro, com quem eu viajei muito, e ficava acampada com os ciganos. O padre Renato Rosso, fundador, é um italiano completamente louco que está lá em Nazaré, e também os seminaristas, o pessoal de circo, ciganos, com quem eu aprendi muito e aprendo muito, não é? Agora, 2023, um ano da glória, eu descobri a Vila Franciscana, onde encontrei uma paz real. Jesus é paz. Jesus é alegria. Lá tem muita alegria. O senhor é culpado, viu, Frei Gilberto, de tudo isso. Então, vocês todos da Vila Franciscana, o senhor principalmente, e o senhor nunca pare de ir lá para Viçosa, de ir para Manhumirim, de ir para Januária. Não pare, Frei Gilberto, vá sempre, sempre. O senhor tem que sair daí também e levar esta alegria, esta paz e levar Jesus para as pessoas. Eu encontrei Jesus nesse meu período aqui de graça, é um período de graça, o Senhor me disse isso. Na Quaresma, eu vivi uma Páscoa na Quaresma. O senhor é culpado. O senhor disse, a senhora está bem? Eu falei, não, eu estou mais para a leprosa do que para São Francisco. Aí o senhor disse, a senhora está num momento de graça. Frei, e foi. E é um momento de graça. A Fraternidade Leiga de Santa Maria dos Anjos toda é culpada. Todos mesmo são uma grande força para mim, uma grande inspiração. Rosalva já falou, Vanúzia já falou, Nesita já falou. Tudo isso é uma inspiração para mim, cada um do seu jeito. Vocês me fazem crescer. E os visitantes da vila também, por ocasião da missa, por uns dias que passam lá, ou até as pessoas que só vão tomar um cafezinho, ou que só vão lá por causa do banheiro da cachoeira. Viu? Ô Frei Gilberto, eu espero ainda viver um tempão para poder desfrutar de toda essa paz, de toda esta alegria, de toda esta oportunidade de, mesmo não podendo fazer nada, mas olhar para uma pessoa com o olhar de amor de Jesus que eu recebo a cada dia. Deus lhe pague e pague a todos vocês. Um abração mesmo. Obrigado, tia Inês. Amém. Que Deus abençoe a senhora. Vamos ver o José Luiz, então? Seu áudio está desligado, José. Pronto, tá me ouvindo? Agora sim. Boa
boa noite. Vou falar rapidinho, né, depois desse depoimento maravilhoso da Inês, né, de tantas pessoas que falaram aí. Eu, falando de São Francisco e Santa Clara, 2 filmes que me marcaram. Eu gosto desse lado também romântico, desse lado bonito dos filmes, porque a gente vive tanta realidade, tanta miséria. Então, para as pessoas que não, às vezes não são ligadas à igreja, alguma coisa assim, então, às vezes, esse tipo de filme, eles transmitem alguma coisa para essas pessoas. E eu fui apaixonado com Irmã Sol e Irmã Lua, quando eu tinha 13 anos de idade, quando eu assisti, e depois esse que o Frei falou, que é Clara e Francisco, Claire and Francis, que é simplesmente maravilhoso. 2 filmes que despertaram muitas vocações na época do Irmão Sol e Irmã Lua. E, falando das pessoas que me influenciaram muito, eu vivi Clara e Francisco dentro da minha casa. Meu pai, eu considerei ele um Francisco, e minha mãe uma Clara, porque os 2 eram da ordem franciscana, e a minha paróquia é franciscana, então eu nasci e fui apresentado São Francisco e Santa Clara e o próprio Cristo pelos meus pais, que hoje já não estão aqui mais. Mas foi graças a ele, aos 2, que eu me tornei um franciscano e me tornei um apaixonadíssimo por Francisco e Clara. Então é só isso que eu queria dizer. Boa noite. Obrigado, Zé Luiz. Isso é muito bom, né? A gente ir descobrindo de fato esses filmes. Você falou Irmão Sol e Irmã Lua, eu sempre falo que é o primeiro filme que quem ainda não conhece a história de São Francisco deve assistir, porque ele encanta, né? Então ele cria esse caminho para a pessoa se abrir a conhecer mais Francisco, Clara, porque ele é de fato um filme bonito, né? Um filme que faz as pessoas amarem São Francisco, né? Mas depois, quando você vai conhecendo mais a história de Francisco e Clara, aí você vai se dando conta de como que ele é muito doce, né? Então, e a vida de Francisco e Clara, como a nossa, nem sempre é tão doce, né? Então, acho que isso é interessante. Mas faz parte, eu acho que o filme Irmão Sol e Irmã Lua, ele cumpre um papel muito bonito, né? Nós vamos chegando, então, ao final do nosso encontro de hoje, né? E eu queria concluí-lo com a bênção de Santa Clara, né? E eu acho que pedindo que ela nos abençoe, que nessa início de caminhada com Clara a gente possa ir descobrindo uma mulher que é luminosa mesmo, né? Clara de nome, mas clara na vida, né? Que a gente possa de fato compreender o que é Clara de Assis, né? E a bênção de Santa Clara. O Senhor vos abençoe e vos proteja. O Senhor faça resplandecer sobre vós a sua face. Amém. O Senhor vos dê sua misericórdia. Amém. O Senhor volva para vós seu olhar e vos dê a paz. O Senhor derrame sobre vós as suas bênçãos e no céu vos coloque entre os santos e santas. Amém. O Senhor esteja sempre convosco e vós estejais sempre com Ele. Amém. Amém. Muito obrigado, então, gente. Semana que vem a gente continua a segunda parte dessa pequena biografia que sai no caderno. Então, peço que vocês leiam nessa segunda parte. E depois eu vou colocar mais alguns links de alguns documentários interessantes sobre Clara lá, para quem puder ir assistindo também. Isso vai enriquecendo o nosso estudo. Tá? Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. Tchau. Tchau. Boa noite. Também estou lá Bom frio para vocês. Tchau, também estou lá dos jesuítas. Tchau.